ver o que vai acontecer. Vai que o Al-Ahly dá um trabalho pro Manchester City, porque o Palmeiras, eu tô levando maior fé pra cima do Chelsea. City e Fluminense também. Difícil. É danado esse campeonato. Manchester City e Palmeiras, pode ser Manchester City. Palmeiras, é verdade. O Palmeiras tem possibilidade de chegar na semifinal. O Palmeiras pegou um chaveamento. O Palmeiras... Quem acredita que o Palmeiras leva vantagem em cima do Chelsea? Do Chelsea. Acredito, o jogo é revanche. Foi 2-1 aquele Mundial. Na prorrogação, gol de pênalti. Na prorrogação. O do Palmeiras também foi de pênalti, né? O Rafael Veiga fez e tal. Mas foi um jogo difícil, disputado. Mas é diferente. Agora é outro jogo. Porque agora não estão dizendo que os europeus estão levando a pior, porque é fim de temporada. Quando chega aquela decisão do Mundial, que agora vai chamar Intercontinental, que vocês estão se referindo ao Palmeiras com o Chelsea, o Palmeiras vinha estourado de fim de temporada e o Chelsea metade da temporada. Bonitão, Galvão, e tem uma coisa que você está falando, que o ano passado, o Botafogo, em 8 dias, ele ganha uma Libertadores e um brasileiro. E viaja no domingo, chega e algumas pessoas da imprensa arrebentou com o Botafogo. Falei, pô, é muito injusto. Os caras viajaram, não tem tesão nenhuma de disputar um campeonato daquele. Mas foram para cumprir, agora eles estão reclamando. Mas quantos anos não foram assim com os clubes brasileiros? Nos últimos 20 anos, não sei, né? Cada deve o Mauro, nos últimos 20 anos, só o Corinthians que ganhou. Foi o último. O último. Em 20 anos, o Corinthians foi que ganhou, 2013. 12. Só clubes europeus, então eles estão sentindo na pele o que nós sentimos também. Você pensar em anos 2000, tem o São Paulo em 2005, em 2006 e tem Corinthians em 2012. Isso. E não, desde... Quando o Flamengo... Agora, Galvão, só um detalhe. Esse jogo não foi em dezembro, no sufoco. Palmeiras e Chelsea foi em fevereiro. Vocês vão se lembrar, o Abel tinha acabado de chegar em novembro, pegou o Palmeiras, ganhou o Brasileiro, ficou aquela história, leva o fulano... Pegou daquele moço ali, né? Tomou mostra aquele moço ali, ó, por favor. Existem algumas demissões... Mostra aquele moço aqui à minha direita, aqui, por favor. A imagem ali, gente, o Vanderlei Luxemburgo, foi isso. Então foi assim. O papel disse assim, vai. Ok, eu estava dando uma olhada na escalação, o Palmeiras terá nesse jogo 7 jogadores que estavam naquele elenco. Alguns titulares, outros não, o Veiga agora já não é titular, etc. Mas tem muita gente, o Everton, etc. Mas era completamente diferente também. O Abel estava começando a pegar o Palmeiras, apesar de ganhar um título. Não tinha as opções que tem hoje para mudar o banco. O Palmeiras não tinha. Você olha o banco daquela oportunidade, aí você olha lá pro Chelsea, Thiago Silva, não sei quem. Eu acho que o Palmeiras melhor hoje do que aquele. Sérios desfalques. Vai ter o Gomes. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos fazer uma mais coisa. forte Palmeiras de hoje. Vamos fazer uma coisa. Vamos aqui. A televisão gosta disso mesmo aqui. Nós vamos fazer aqui. Nós vamos falar com a Gabi Guimarães, que está na Filadélfia, está lá junto do hotel do Palmeiras. Depois nós vamos falar com o Thiago Leme, que está em Charlotte, na Carolina do Norte, ali em frente ao hotel do Fluminense. Então deixa eu ver aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Gabi, como vai? Tudo bem? Me diga se você está me ouvindo bem, se está com excesso de delay, aquela coisa quando a gente fala bom dia, como vai você? Quando a gente fala você, não está ouvindo bom dia ainda. É uma coisa da televisão. Tá tudo bem contigo? Seja bem-vinda ao nosso programa. Oi, Galvão, muito obrigada. O delay não vai nos separar aqui, não. Boa noite a você, boa noite aos amigos. Como você bem disse, estou na frente do hotel em que o Palmeiras está hospedado, aqui na região central da Filadélfia. O Verdão não vai mais fazer aquele bate-volta lá em Greensboro, na Carolina do Norte. Agora fica direto aqui na Filadélfia e quem sabe depois em Nova York para uma eventual disputa de semifinal. Galvão, vocês falavam há pouco no programa sobre os desfalques com os quais o técnico Abel Ferreira vai ter de lidar para essa partida de quartas de final contra o Chelsea. Realmente são muito relevantes, especialmente considerando o sistema defensivo. Abel Ferreira não vai poder contar com o Gustavo Gomes e com o Piquerez, que receberam novos cartões na partida contra o Botafogo, portanto vão cumprir suspensão, e a zaga é realmente uma preocupação do treinador português, porque o Murilo já era um desfalque definitivo por causa de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Então a zaga do Palmeiras vai ser quase inédita, formada pelo Bruno Fux e pelo Michael
Micael, essa é a tendência, são dois jogadores que além de não serem titulares, ainda não tem o tal do entrosamento, daquele tete a tete ali, jogadores que se conhecem muito bem. Nesta temporada, eles só fizeram juntos 2 jogos, aquela goleada em cima do Sporting Cristal pela Libertadores e participaram também da derrota do Palmeiras para o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, Galvão. Gabi, seguinte, primeiro parabéns, mó barato conversar com você, viu? Fotografa maravilhosamente bem isso, e fala com uma facilidade, com uma tranquilidade. O Luxemburgo está ali, assim, muito bom mesmo. Vamos fazer assim a cabeça. Deu um tete a tete ali, negócio da bola mesmo, né? Conhecimento. Então você vai participar agora com a gente aqui. Eu estou vendo que o som está chegando bom. Tá bom, legal. Você vai participar agora aqui com a gente, porque... Alô, torcedor do Palmeiras, você é torcedor do Palmeiras? Liga pro seu amigo torcedor do Palmeiras. Vai pra Band agora, cara. Agora que vai saber tudo, está lá na frente, na porta do hotel do Palmeiras. Não tem Murilo, não tem o Gustavo Gomes e não tem o Piquerez. Ela mais ou menos já deve saber quem é que o Abel vai escalar, mas não segura a onda aí. Ela falou a zaga, já falou a zaga. É Bruno Fux e Micael. Mas o que eu quero saber de vocês é exatamente isso. Qual é... E o Wanderson, né? Provavelmente é o Wanderson. Provavelmente, mas saiu o Piquerez. Peraí, deixa ela repetir. Vanderlan. Vamos lá. Repete a zaga para nós que você tem a informação já aí. Bruno Fux e Micael. Pelo menos foi isso que o técnico Abel Ferreira falou depois da partida contra o Botafogo. E realmente, Galvão, são os zagueiros mais experientes que ele tem à disposição. Porque os outros são o Naves e o Benedetti, que são muito novos. Então, para um duelo contra o Chelsea, acho que ele vai apostar na experiência. E na lateral, na vaga do Piquerez, a tendência é do Vanderlan, que está invicto nesta temporada. Fez 19 jogos e não perdeu com a camisa alviverde, viu? Tá vendo? E aí eu quero saber... Quem concorda e quem discorda. Quem concorda. Da escalação? Não dela, mas da informação, não. Ela é espetacular. Da escalação, Ela tá muito bem. do Abel. Ô, Gabi, você não sai daí, hein? Ontem eu te vi nesse horário no programa do Neto. Você tá fazendo um plantão aí direto, hein? Olha só, eu assisto a Band, eu vi você esse horário aí. Bem informada. Sabe quantos anos Mauro Naves passou verdade, estamos à disposição. Eu fiz Sabe isso aí muito quantos anos tempo. Mauro Naves passou na porta de um hotel fazendo informação ao vivo de madrugada? É verdade, ontem eu tava vendo ela conversando com o Neto e é isso mesmo. O Vanderlan, quando surgiu, jogou uma Copa de Juniores, nossa, um espetáculo. Agora é um menino. Aí entrou no time titular. Jogou com você? Não. Chegou a jogar com você, não? Vanderlan, não? Aí entrou, pô, o menino é bom, etc. É bom nessa característica e tal, mas agora é o Chelsea, o Caio né? Paulista, né, E não Mauro? tem Ô, outra opção, é o que ela disse. É o Mauro. Naves, Ô, Mauro. que não é meu parente, vou deixar Ô, claro, Mauro, viu, Gabi? ô, Mauro. Mas que é E menino. teve um momento que o Palmeiras levou o Caio Paulista. Aí bloqueou ainda O crescimento dele. o crescimento do Vanderlan. Mais ainda. Porque o Piquerez machucou, ficou um tempão parado e contrataram o Caio Paulista, que não deu certo. Verdade. Que não deu certo, mas deu uma bloqueada no Vanderlan. Isso eu acho assim. Vocês dois, o que você quer dizer? Eu vou fazer outra pergunta para ela. O futebol, né, ele caminha para essas coisas que acontecem, de ter que lançar alguém que não está previsto de ser lançado naquele momento ali. Mas é assim mesmo. Eu tenho certeza que o Abel, que esses jogadores, tá certo, estão entrosados com o Abel e com a equipe lá. Porque tá ali, a qualquer momento você vai usar. Então isso é colocado nas palestras que nós fazemos. Olha, se prepare. Eu já lancei muito moleque dessa forma. Eu joguei dessa forma com o Zagallo, quando foi lançado em 72. Então, eles estão preparados para isso. Eu acho que não é uma novidade, tá certo? Quando você vai para lá, tem que estar preparado o seguinte, se machucar fulano e beltrano. E quantas vezes nós vimos que o time titular, e vai acontecer isso, no jogo principal vai faltar 1 ou 2 jogadores, e aí vai entrar quem? E vai de repente ser. Esse Micael, ele chegou aqui com muita moral, muito esse homem jogando forte, jogando duro, é canhoto, joga duro. Eu gostei muito que ele vai muito pro lado direito, né? Ele lá fica tenso, né? Fica trocando. Eu não gostei muito daquele jogo. Nós até falamos sobre o drible que ele tomou, né? Do lado que ele deu pro cara driblar. Foi a final contra o Corinthians. Nós comentamos sobre isso aí, né, Micael. Então, mas ele é um jogador maduro, é um jogador experiente. Então, acho que isso aí não vai ser o problema, não. Acho que o Palmeiras vai conseguir sobrepor isso aí. Eu botei um menino lá atrás numa final de uma Copa do Brasil. Gladstone tinha 17 anos e deu uma fralda para ele. Mandei, escolhe o que você quer, uma fralda ou uma faixa. Ele falou que era faixa, então tá tudo bem. Eu achei que você não ia ter coragem de contar isso. Você foi uma grosseria sem tamanho, mas tudo bem. Eu estava transmitindo o jogo, o Cruzeiro estava ganhando tudo com eles.
E aí perdeu, não tinha um garoto, coitado, ele fez essa maldade com o garoto. Não, o cara tinha, certo. mas o cara tinha que escolher, Casão. Vai começar a vida. Ele escolhe o quê? A fralda ou ele escolheu a faixa? Aí os jogadores abraçaram e falaram: não perca esse campeonato, mas nem a pancada. Mais uma, você diz rapidinho para fazer um montar pelo pé, eu posso fazer outra pergunta depois? Não, é rápido. Galvão, não tem que inventar, tem que ser os zagueiros mesmo. Às vezes você tem algum jogador, um volante, que faz essa função. Felipe Melo é um cara que podia estar de volante como zagueiro. Palmeiras não tem esse jogador de meio campo que faça a zaga. Tem que ser os zagueiros mesmo, dá confiança, agora mexe muito. Mexe muito. Os dois zagueiros e o lateral esquerdo é uma mexida forte. Mas eu confio no Abel e nos jogadores. Soma só um canto direito da defesa. Exatamente, mas o time do Palmeiras é forte. Eu confio nos jogadores, confio no Abel. Gabi, Aí fazer eu uma queria pergunta perguntar para você. Fala. Nessa lateral, como ele é novo, o Adelan e tal, não sei se a Gabi já percebe, se haveria uma possibilidade de uma improvisação do lateral direito do lado esquerdo. O Mike tá por lá, Marcos Rocha, tem os caras mais experientes. Né? Jogaria o Giai normal da direita e um desses dois que são experientes vão acabar ficando no banco para o menino. Você acha que o Abel poderia imaginar, pensar em botar o cara mais experiente do lado esquerdo? Diga lá, Gabi. Mauro, a gente não tem essa informação ainda, mas não é uma possibilidade totalmente descartada. Hoje a gente acompanhou os 15 minutos iniciais do treino, mas foi só aquilo mesmo e os jogadores que atuaram por mais tempo durante a partida contra o Botafogo não participaram da atividade. Então, amanhã, que tem um novo treino, quem sabe a gente não consegue perceber durante a divisão ali de colete se o técnico Abel Ferreira pensa em fazer uma improvisação, mas eu lembro a vocês que o Abel confia muito no Vanderlan, não à toa. Na partida contra o Al-Ahly, quando o Piquerez precisou ser substituído, ele entrou e também não comprometeu. O Palmeiras conseguiu a vitória 2-0. Gabi, Galvão, vou esquecer agora de posso fazer uma pergunta para ela? Por favor. Olá, Gabi, tudo bem? À vontade. Existe a possibilidade do Abel colocar um terceiro zagueiro, já que a zaga vai ser... Os dois zagueiros são novos, o lateral esquerdo também, ele vai mudar 3 caras na defesa. Será que existe a possibilidade? Porque o Giai também faz um terceiro zagueiro. O Giai também, ele fecha. Mas sair mesmo com 3 zagueiros, o Vanderlan ser um ala, o Marcos Rocha ou o Mike ser outro ala e 3 caras ali, já que é uma... não é improvisado, mas são 2 jogadores que vão substituir os 2 zagueiros titulares. Você ouviu alguma coisa, essa possibilidade de terceiro zagueiro? Essa possibilidade também não está descartada, apesar de a gente não poder cravar isso, viu, Casagrande? Mas é um sistema que o técnico Abel Ferreira gosta muito, né? Em outros momentos, seja no Campeonato Brasileiro ou na Libertadores, ele apostou numa escalação com 3 zagueiros. Diz ele que o time fica ainda mais ofensivo e que ele se inspira nos tempos de Tele Santana, quando escala 3 jogadores na zaga. Então, essa possibilidade não está descartada, mas volto a dizer, no treino de hoje, os jogadores principais, os titulares, os que estiveram por mais tempo dentro de campo, ficaram na parte interna. Amanhã mesmo é que a gente começa a ter uma noção melhor de como ele vai desenhar esse time. Lembrando que do outro lado, do lado do Chelsea, um gigante europeu, também tem um desfalque, o Caicedo, meio-campista, um dos destaques do time, não vai poder atuar por suspensão. Certamente o técnico Abel Ferreira também vai levar isso em consideração. Com você falou essa coisa dos 15 minutos, direito a ver os 15 minutos. Eu não sei quem foi exatamente que inventou isso, mas já faz tempo. Porque antes a gente via o treino todo, ou não via nada, hoje não entra ninguém. Amanhã está liberado para a gente pra poder assistir o treino. Então, eu me lembro que na Copa agora de 2022, todo mundo, Vinícius Júnior vai jogar, vai começar jogando, vai começar a titular, eu vou arriscar um negócio aqui, eu tinha que fazer uma entrada ao vivo no Jornal Nacional, dentro daqueles 15 minutos, passei como quem não quer nada, passei perto dele assim, e fiz assim, vai jogar? Aí virei para cá, ele não podia falar nada, ele fez assim, balançou a cabeça. Valeu, Vini, agora tu já é titular há muito tempo, podia falar isso. Aí saiu. Mas dá para sentir uma coisa importante que eu queria saber. O Palmeiras treinou, mas pegou meio leve, né, no treino. Mas esses 15 minutos em que eles não mostram nada, mas dá para você sentir o ambiente. Então, qual é o ambiente neste momento? O Palmeiras vem de uma vitória importante, vai para a possibilidade de chegar na semifinal, real possibilidade de chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes. O que vocês têm a dizer do ambiente?
Galvão, eu não sou dessa época sua, do Mauro Naves, desse sonho que é acompanhar o treino completo, de chegar perto ali dos jogadores, às vezes até visitar o vestiário, né? Já sou da geração pandemia, então para mim é muito legal acompanhar desses 15 minutos iniciais e realmente o clima por aqui, além de muita chuva, não sei se vocês conseguem perceber, é um clima de leveza. Leveza é a palavra que o técnico Abel Ferreira mais tem utilizado nas coletivas e esse é o clima também entre os jogadores. Não é como se eles não tivessem responsabilidade, não carregassem o peso dessa competição, não é isso. É que eles estão tentando focar no futebol, no tal do se divertir. O técnico Abel Ferreira tem batido muito nessa tecla sobre desfrutar do campeonato. Então o clima aqui é de união, todos estão alinhados com o discurso. Então quando rolou, por exemplo, a polêmica do Estevão em relação a estar focado, não tá, daqui a pouco vai para o Chelsea, todos os jogadores com o mesmo discurso, alinhados, dizendo que apoiam o jogador. Quando a gente falou com os atletas depois da partida contra o Botafogo, e aí? Vão perder alguns dos principais titulares? Todo mundo muito calmo, muito sereno. É lógico que nos treinos ali, no momento fechado, tem essa tensão que é natural, mas o clima por aqui é realmente de leveza, viu, Galvão? Existe essa responsabilidade, é claro, por toda a história do Palmeiras. É a primeira edição de uma Copa do Mundo de clubes da FIFA, mas ainda assim o que se tem pregado aqui dentro do Palmeiras é assim no hotel, é assim no treino, é leveza. Tenta não se preocupar tanto com o não avançar e foca mais no jogo, no momento. E o próximo é contra o Chelsea, uma reedição do que foi a final do Mundial de 2022, né? Olha, muito obrigado, parabéns pela sua participação. Matheus, você volta daqui a pouquinho com mais informação, mas tem uma coisinha que me ficou na cabeça, o Paulinho, que decidiu o jogo nas oitavas. O Abel disse que ele tem que fazer ainda uma outra cirurgia, que ele não pode jogar mais do que 15, 20 minutos. Isso é uma coisa, um jogador dessa importância. Você vai ouvindo também aí, Gabi, que a gente tem o que a gente chama de sonora, né? Uma fala do Paulinho aqui. Vamos ouvir. Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio. Jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos. E todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes. Mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele e nós trouxemos-lo, sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos porque foi também, ninguém obriga ninguém, nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversamos com o jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, foi para isto que tu vieste. Ou seja, não era o Paulinho falando, mas falando de forma muito forte. Falando dele, o Abel, o técnico. Agora, me disseram aqui no meu pontinho aqui, que você tem mais alguma informação sobre o Paulinho, mas que foi você que fez a pergunta, você estava nessa coletiva, você que fez a pergunta para o Abel, se o Estevão estava meio desfocado, se o Estevão estava meio... Eu acho que ele não deve ter gostado muito da pergunta, não. Vamos fazer o seguinte, dá a informação do Paulinho, aí depois você repete a pergunta que você fez pro Abel e a gente vê o que o Abel falou, tá bom assim? Boa. Maravilha, combinado, Galvão. Vou começar pelo Paulinho, então. É a informação que a gente tem. Primeiro, só trazer um pouco de contexto. O Paulinho passou o ano de 2024, ainda no Atlético Mineiro, à base de injeções, com dores, jogando no sacrifício mesmo. Passou por uma cirurgia na canela no final do ano passado. O Palmeiras sabia de todo esse contexto, quis contratar o jogador mesmo assim para que ele estivesse pronto e em condições físicas ideais para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O que acontece? O Paulinho, mesmo depois da cirurgia, mesmo depois do tempo de recuperação que ele teve, continua sentindo dores na canela. Então, a minutagem dele é reduzida e a gente já tinha esse feeling por aqui, viu, Galvão, de que ele poderia passar por um novo procedimento antes mesmo de o técnico Abel Ferreira oficializar, falar publicamente sobre isso. O Paulinho, depois da partida contra o Inter Miami, disse o seguinte na zona mista: olha, eu tô bem, mas depois eu vou falar sobre isso. Agora
agora o foco é no torneio, depois a gente vê. Esse tal do depois a gente vê é algo que eu ouvi também nos bastidores de pessoas de dentro do Palmeiras, que foi, olha, não era o nosso desejo, não era o desejo do jogador, mas se tiver que passar por uma nova cirurgia, vamos fazer o quê? É a vida, é o que está acontecendo. Prazo para essa cirurgia acontecer. Um novo procedimento deve ser feito na segunda semana de julho e o tempo de recuperação do Paulinho deve ser de no mínimo 2 meses. Então o Palmeiras tem uma situação aí bastante complicada em relação ao seu atacante, que certamente não queria estar passando por isso de novo. Foi assim no Galo e tem sido assim também no Palmeiras. Para complementar em relação ao Estevão, sim, fui eu a Vamos lá, então vamos fazer o seguinte. Pergunta e tomou aquela patadinha do técnico Abel Ferreira. Tá me ouvindo? Então vamos fazer o seguinte. Eu sou o Abel Ferreira, estou aqui. Aí você vai perguntar do Estevão para mim, o Abel Ferreira vai responder lá. Porque eu duvido que a produção vai acertar, mas vamos tentar. Vamos embora ver. Eu sou o Abel aqui, já tô olhando assim porque já tinha o começo da pergunta. Faça o final aí. Oi, Galvão, Abel Bueno, entendeu? Mais ou menos assim, tudo misturado. Boa noite. Olha, na última semana repercutiu muito uma fala do Estevão sobre o foco. Ele que vai deixar o Palmeiras depois desta Copa do Mundo de Clubes, vai para o Chelsea e disse estar tendo dificuldades para focar nesse momento. Afinal de contas, é um menino que vai realizar um sonho, então o foco realmente está um pouco desregulado nesse momento. Para você, realmente é natural o Estevão se sentir dessa forma? Ou essa falta de foco pode interferir neste momento no desempenho do jogador? O Abel vai responder. Se todos nós fizéssemos um exercício pequenino de empatia, iam perceber o que ele está a sentir é natural. E ele é tão puro e tão ingênuo que disse realmente aquilo que está a sentir é normal. Se todos nós fizermos um esforço, é normal. Eu não retiro uma vírgula daquilo que eu disse. Enquanto eu estiver com ele, eu vou desfrutar a vê-lo jogar. Muito bem. Ele respondeu na boa, respondeu na boa. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, mas não vai embora não, peraí. Eu disse que o Mauro passou várias madrugadas na porta de hotel. Olha, ele vai pegar o Chelsea, hein, Gabi? Você já se prepara outra pergunta aí na entrevista do jogo, que agora o Estevão vai enfrentar o time que pode ser o último jogo pelo Palmeiras, verdade, pelo Chelsea. Olha só, como é que fica esse foco. Isso é cabeça de repórter. Cabeça de repórter. Olha o que o Mauro Naves está dizendo. Claro. Ele joga contra o Chelsea. Se o Palmeiras não passar pelo Chelsea, é o último jogo dele do Palmeiras. Ele pega o avião e vai para onde? Para Londres. Para se apresentar. Estou aqui. Ou então ele mata o jogo, ele faz um gol, elimina o Chelsea. É capaz de alguém dizer assim, passa ele para outro time. Elimina o Chelsea com o gol dele. Você volta já para conversar mais com a gente, tá bom? Porque nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulo em Charlotte. Nós vamos